pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Dani Medeiros do Aprender a Conhecer e eu quero continuar conversando com vocês sobre a construção dos relatórios baseados nos campos de experiências da ABNCC. Vem comigo, eu acho que eu posso ajudar vocês. Bom, pessoal, um campo de experiência que eu trago agora, inclusive eu conto nos dedos para que eu não me esqueça de nenhuma parte, para que nenhuma parte fique de fora. Então, nós vamos fazer juntos aqui espaços, tempos, quantidades, relações e transformações. Tudo isso compõe esse campo de experiência tão importante na vida das nossas crianças, onde as relações serão na descoberta do espaço, como essa criança reage e tem as relações com as construções dos pensamentos, da forma cognitiva, de observar as transformações, os fenômenos, toda essa parte que envolve a habilidade, a lógica. Então, tudo isso nós vamos falar nesse campo de experiência. Então, de novo, vamos partir para a nossa pauta. Esse campo tem várias relações que precisam ser descritas nos relatórios. Qual é a relação que a criança faz com esse mundo, desde o mundo matemático, o mundo das relações entre os fenômenos da natureza, da questão do tempo, da temporalidade, como essa criança observa que as ações externas interferem no seu dia a dia, na sua vida. E é nesse campo que nós vamos observar. Então, a nossa pauta de observação será construída daquela forma que nós já conversamos. Objetivo transformado em pergunta e a resposta vai compor o nosso relatório. E mais uma vez, eu deixo aqui sempre registrado que nós perceberemos o tempo todo a relação entre todos esses campos. Eles não são campos estanques que a criança, no momento em que está descobrindo e executando ali o seu processo de aquisição da habilidade, ela deixa de fazer um campo porque ela está adentrando em outro. Não é isso. Vocês vão perceber que, inclusive, esses objetivos, eles passeiam em todos os outros campos. Aqui nesse campo eu vou falar um pouco da relação do espaço que a criança, como a criança ocupa esse espaço, algo que a gente falou também lá em corpo, gestos e movimentos. Mas a forma como essa criança ocupa, ela entende o papel dela, a postura dela no espaço, ela compreende que no espaço que ela ocupa, ela precisa colocar-se de forma que dê espaço a outro, todas essas relações de pensamento, inclusive essas funções executivas de planejar, de pensar, de repensar, questões envolvendo lógica, todas elas são trabalhadas nesse campo, como, por exemplo, a percepção da virada do dia para a noite. Nós registramos nesse campo também. Lá nos objetivos a criança percebe quando é dia, quando é noite, e olha, já transformando na pergunta aí, percebe? Se ela percebe, eu vou registrar no meu relatório que ela percebe. Ela ainda não percebe, a gente não precisa registrar. Outra habilidade muito importante são habilidades de contagem, como a criança conta, não só objetos, mas se ela conta, ela sente falta num todo de um colega ausente, se ela percebe a ausência de um adulto, se ela consegue olhar para esse convívio social dela e perceber a ausência de pessoas, do mesmo jeito presença de outras pessoas. Todas essas ações são descritas nesse campo porque elas estão relacionadas com esse pensamento, com essa forma de pensamento, de uma função mais elaborada, inclusive de planejamentos. Então, esse campo ele vai abordar muito essas relações que as crianças fazem com
a questão lógica, com a questão matemática, com a questão dos conceitos, né? O posicionamento não só dela, mas de objetos, que nós falamos também lá no campo de corpo, gestos e movimentos, mas nós observamos também nesse campo, porque é como a criança vai reagir diante das transformações. Atividades de rotina, se essa criança percebe e consegue seguir uma atividade de rotina. Por exemplo, ela percebe que após uma atividade, logo em seguida ela executa outra. Crianças que conseguem, inclusive de forma visual, traçar uma forma linear, temporal. Tudo isso exige dessa criança um pouco mais de planejamento, um pouco mais de repertório. Então, são habilidades que nós vamos registrar nesse campo do nosso relatório. Quando fizermos o nosso relatório, estaremos pensando quais as relações que a criança faz, principalmente que estão diretamente ligadas ao seu pensamento lógico, à sua forma, inclusive, de resolver pequenos conflitos, pequenas situações, problemas, como essa criança se sai diante de uma situação em que ela precise resolver ali um pequeno problema. O como. Nós vamos sempre perguntar como. Ela recorre a um adulto ou ela busca o diálogo como forma de resolução. Na própria contagem, ela busca materiais para contagem, ela necessita de materiais para contagem, ela necessita visualizar o processo para que ela conceitue, para que ela generalize aquele conhecimento. Geralmente crianças precisam, principalmente dessa fase, que estão muito dentro ainda do concreto, que o abstrato ainda será construído, então a criança recorre muito a objetos, a materiais concretos. Isso precisa ser dito lá no nosso relatório. Uma dica que eu quero deixar aqui registrada após todos esses vídeos que nós fizemos ensinando ou compartilhando conhecimentos sobre como fazer um relatório baseado nos campos de experiências da BNCC, é que todos os que tenham interesse, não só professores, mas familiares, as pessoas que lidam principalmente com essa faixa etária, para que conheçam esse referencial, que é a Base Nacional Comum Curricular, que estamos falando. Porque de lá, aqui, nós conversamos muito superficialmente sobre alguns objetivos. Você precisa conhecer, você como professor, como educador, como o cuidador, quem cuida dessa criança, quem acompanha essa criança, precisa conhecer que objetivos essa criança precisa alcançar dentro da sua faixa etária. Então, essa super dica que eu deixo, conheçam esse material, busquem o material, a forma de fazer, nós já conversamos aqui um pouquinho, tenha a sua pauta de observação, tenha o seu olhar muito criterioso, o seu olhar ético, como professor, como familiar, como cuidador, como quem acompanha essa criança, tenha sempre o entendimento que a construção de um relatório, ele segue para a vida escolar dessa criança. Então, nós chegamos ao final dessa série dos vídeos sobre o relatório, a construção do relatório a partir da BNCC. Então, se você gostou, deixa aqui o seu like, seu comentário e inscreva-se no canal, tá bom? A gente se encontra no próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal!